Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas ao último dia de aula, a última aula da Semana do Educador Parental. Hoje vamos tirar dúvidas. A Lívia vai entrar pelo Instagram da escola. Olá. Hoje é nosso dia, né, Ju? Nosso quinto e último dia da Semana do Educador Parental, onde a gente vai ter aqui uma abertura para respostas, né, Ju? As perguntas que a gente tem, não só no grupo, como aqui, com vocês compartilhando conosco. Então, sejam muito, muito bem-vindos. Tem algumas respostas, né, Ju, que já é interessante a gente começar a responder agora, né? Acho que já vale Sim, a na verdade pena. até separei algumas que são perguntas muito comuns assim que a gente recebe no dia a dia de educador parental, né, Livinha? Então, eu separei algumas aqui para a gente poder estar olhando e acaba que dá para falar sobre muitas coisas. Eu estou com uma questão aqui que eu quero te falar para a Sim, gente sim. responder junta. A pessoa falou o que ela pode fazer para o filho dela começar a escutar ela, que ele não escuta o que ela diz, ele não obedece, não escuta nada, uma criança extremamente difícil, grita muito, bate muito, quebra tudo, ela não sabe mais o que fazer. Aí eu perguntei a idade para já facilitar, ele tem 3 anos, né? Ela até concordou com alguma coisa que eu falei lá, mas assim, ela fala muito do comportamento, sabe? A questão é que ele não para. Ele não assiste TV, ele não para nada. Aí ela pergunta assim: vem do pai dele? Me puxou o pai dele. E aí já começa até a refletir um pouco sobre o que ela pode estar fazendo que isso está acontecendo. Então, e é uma pergunta muito comum, né? Ele não para quieto, ele é muito difícil, ele é uma criança difícil, ele quer subir em tudo, ele grita muito, ele faz birra. Então, pode responder aí, Lívia. Porque uma criança que não é adulta é chato mesmo, né, Ju? Uma É isso criança que eu falei, é que muito difícil para a gente, né? Para é nós muito difícil adultos pra gente. entendemos que a criança ela precisa ser criança. Mas antes disso, né, Ju, o que ela quer comunicar com esse comportamento desafiador? Que a gente está falando que é um lugar fácil, que é um lugar bacana, a gente curte uma criança que está ali quebrando tudo, não escutando, e esse escutar a gente tem que entender um pouquinho mais de uma forma profunda, mas quando a gente vivencia uma relação de muito confronto com os nossos filhos, isso diz muito sobre a nossa relação com eles e o que a gente vivencia de relação. Então, a gente não sabe, eu não sei o nome dessa mãe, mas eu quero entender também o quanto eu grito, o quanto que eu confronto, o quanto que eu sou também uma mãe difícil. Porque o Jesper traz pra gente, eu e o Ju citamos muito ele, mas ele traz pra gente naquele livro Sua Criança Competente, que o Terrible Two, que a gente já nomeia muito, vem do momento onde os pais ficam muito difíceis. Na verdade, é Terrible Parents, porque os pais passam a perceber o não da criança, a sair daquele lugar onde a criança ela é conduzida a todo momento, e quando a criança começa a demonstrar que tem uma identidade, que tem uma necessidade, aquilo fica muito chato para os pais, aquilo fica muito ruim para os pais, e é aí que a gente começa a confrontá-los também, né? Eles nos confrontam, mostrando só o que eles são, e a gente confronta de volta, interrompendo e desgostando daquilo que eles demonstram. A primeira ruptura com os nossos filhos, a grande ruptura, além da gente ter falado ontem, né, Ju, com a alimentação, com desrespeito à alimentação, à introdução alimentar, desrespeito ao sono, tudo que a gente já falou essas semanas todas, né, Ju? Então, o que a gente tem que Sim, começar a se colocar é num lugar de que não é a criança que é difícil, é o que eu tenho construído para ela ficar cada vez mais desafiadora, né, Ju? O que eu tenho vivenciado, isso. que eu tenho compartilhado com ela para ser tão difícil para nós dois, né, ter essa relação. Então é um movimento do E eu adulto, falei para ela, jamais da Lívia, criança. sim, eu falei com ela que é muito complicado, porque a gente acaba dando um rótulo ach- é, pensando nessa criança difícil, né? Então, coloca um rótulo e não consigo ver nada além daquilo. Então, acaba tudo ficando cada vez mais difícil, porque eu estou naquela posição de que eu quero meu sossego, eu quero a minha paz, eu quero minha vida de volta.
essa criança me exige muito, ela me pede muito, eu preciso muito estar voltada para ela e eu não tenho energia para isso. Estou sempre exausta quando eu estou perto do meu filho. E ele ainda por cima é uma criança muito difícil, que me exige muito. Então isso diz muito sobre o que eu estou oferecendo e como eu estou oferecendo, né? Nós aqui, gente, como educadoras parentais, a gente não julga. A gente entende, porque a gente também é mãe, né? E a gente está nesse papel também de mudar esses paradigmas, né? Então, as crianças não são difíceis. As crianças têm comportamentos desafiadores para nos mostrar o quanto está difícil para elas, né? E o que a gente percebe? Que todas essas fases, né? Da criança mostrar que ela tem uma identidade, eu tenho sim vontades, eu tenho querer sim, eu sou um ser humano. Chega para nós como se fosse uma afronta, né? Então, por que a gente fala dos 3 anos? Os 3 anos é uma adolescência da infância. Rotulando já a adolescência e já os 3 anos, né? Já tendo esse preconceito. E aí, na adolescência, a mesma coisa. Então, a gente vivencia os desafios e cada idade dos nossos filhos como se fosse eles armados contra nós. Eles fazendo de tudo para nos tirar do sério. A gente não consegue enxergar nada além disso, né? Porque a gente pensa, a gente acha, a gente tem expectativas demais o tempo todo em cima deles, e qualquer coisa que foge àquela nossa expectativa e àquela nossa previsão, a gente se descontrola. Então, se eu perco o controle sobre o meu filho, eu acabo ficando descontrolada também. Então, se eu não estou com controle, eu me descontrolo, né? É o que a maioria das mães também trouxe aqui, né, Livinha, para a gente comentar, de que tem toda a intenção de educar com respeito, que são maravilhadas com o que a gente fala, mas que vai lá na prática e perdem a cabeça, e elas já têm na cabeça que querem fazer completamente diferente do que receberam na infância delas. Então, que elas vão com muita intenção para acertarem com os filhos, mas na hora que eles começam a pirraçar, a sair do controle, que é a palavra delas, né? A hora que eles começam a se descontrolar, elas perdem as estribeiras. Elas também perdem o controle. E esse lugar, né, Ju, a gente tem que começar ao invés de esperar um comportamento diferente da criança para a gente conseguir se modificar, conseguir ter uma organização, entender que esse movimento vem através de nós. A Susan, eu esqueci o sobrenome dela, mas é a autora do livro Pais Tóxicos. E acaba que quando a gente lê no Kindle, a gente não vê muito o autor, mas depois eu trago aqui para vocês. Ela coloca ali para a gente um exercício que eu acho ele poderoso, a gente falou sobre ele ontem e vou repetir hoje. Todo momento, né, Ju, que eu me vejo nesse lugar difícil de mudar meu comportamento e tal, deixa eu me colocar nesse lugar, né? Então, ontem, quando a gente falou da alimentação, quando alguém me força, quando eu tenho que comer aquilo que eu não quero, quando eu tenho que comer na hora que eu não quero, como eu me sinto hoje, como adulta. Não preciso nem me imaginar como criança, né? Como que isso para mim é violento, né? E toda vez que eu vejo alguém o desafio desse pai confrontando uma criança que confronta, como eu gostaria que agisse comigo se eu estivesse nesse lugar dessa criança? Será que eu estou confrontando porque eu não tenho nada para fazer, né, Ju? Eu tenho o jeito de confrontar, é a minha maneira de ser, ou isso é a minha maneira de reagir já o que a vida me oferece? Então, eu me colocar no lugar da criança, sim. O primeiro movimento, gente, a gente se colocar no lugar dela, e se fosse eu, como é que eu gostaria que fizesse comigo? Se fosse eu não querendo comer, o que eu faria? Se fosse eu confrontando meus pais, eles falando aquilo e eu não escutando, eu ignorando, por que eu estou ignorando? Como é que eu gostaria que aproximassem de mim? Como é que eu gostaria que fosse a comunicação comigo? Então, a gente pensar que a gente vai sair um pouco das teorias, né, Juju, e ir para a prática e se colocar naquele lugar, que fica até muito mais fácil do que eu me apoiar em teorias ou em ferramentas ou em frases gravadas, né, Juju? Frases ali organizadas, uma comunicação não violenta, entendendo que vem muito daquilo que eu desejo mesmo. Como eu desejo a criança para perto de mim. Né? Hoje eu vou contar para vocês que eu vivenciei com o Miguel um desafio muito grande. Aconteceu um acidente com ele e ele ficou muito, muito, muito nervoso. E todos os adultos ao redor ali, nervosos, ele encostou numa água-viva.
ele queima a mãozinha, todo mundo desesperado. E eu ali, Ju, abraçando, 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 não num lugar meu abraço vai resolver, mas que eu não dava pra gente fazer nada se eu não organizasse ele emocionalmente. Então, eu me coloquei verdadeiramente como eu gostaria que fizessem comigo, aquele tumulto, todo mundo falando, todo mundo pensando, todo mundo querendo, né? E falando com ele, pedindo. Eu só pedi pra gente acalmar, calma, nós vamos acalmar. Então, a gente sempre buscando esse lugar de calma para gente. Eu queria, me lembrei até Ju, daquela sua aula, né, sobre o que baseado no Levine, né, sobre quando a criança sofre um acidente, como é que a gente tem que agir, né? Deixa ele ser o principal aqui, né? Eu tô como coadjuvante, todo mundo desesperado, porque quando era comigo, quando foi comigo, deixa ele o coadjuvante. Eu não sou o principal, deixa esse lugar ser dele de desespero, de medo, de dor, né? E aí vamos nós observar, organizar e a gente começar a entender que a criança nos conduz, né, para aquele lugar que ele precisa. E aí quando a gente vê então uma criança desafiadora, que não me escuta, isso e aquilo, deixa eu entender o que ela quer falar. Né? Deixa eu entender, deixa eu deixar até ela se expor, né, Ju, naquela maneira que ela está se expondo, com grosseria, com raiva, que claro que ela está replicando de alguém, que talvez não é idêntico, tá, gente? Mas ela replica um movimento de relações ali. Eu posso não gritar com ele, mas eu posso ser muito agressiva na maneira como eu toco, na maneira como eu me comunico, na maneira como eu lido com ele, enfim, ele reage da maneira dele. Mas a gente começar a sair de teorias e praticar mesmo observando, organizando a nós, para a criança se organizar. E aí a gente vai responder, Ju, inúmeras perguntas, né? Por que que não come? Por que que não me escuta? Por que que não quer estudar? Por que que não quer dormir? Por que que não... Calma, gente, a gente tem que começar a acalmar. E como educadores parentais da escola, a gente vai começar a permitir que essas famílias caminhem para esse lugar de não onipotência, que eu sei tudo e eu sei como que eu faço, que nem eu e Ju que sabemos tudo, como, quando, por quê. Não é sobre isso. É o lugar da humanidade de cada um, me observar, eu me entender, observar o outro, entender o outro, respeitar a mim, respeitar o outro, né, Ju? E as coisas vão caminhando. Então, o que a gente deseja, que a gente direciona Entendendo, essas Livinha. mães... vai. Entendendo, Livinha, que não tem fórmula, né? A gente entende que primeiro o que a gente fala de mais concreto que a gente tem, de palpável, de respeitoso, é que primeiro eu preciso me organizar para acolher uma criança. Então, eu me organizando, eu consigo acolher uma criança. Eu observando, eu começo a perceber com sensibilidade como eu devo agir. Porque aí eu vou agir quando eu me organizo. E quando eu me sensibilizo. E quando eu me autorresponsabilizo, eu consigo achar respostas do que aquela criança precisa. Porque eu consigo me conectar com o meu sentir. Talvez conectar um pouco com o meu sentir infantil. Mas mesmo que eu só consiga conectar com o meu sentir adulto. Porque muitas vezes a gente age ali sem se organizar antes. E aí a gente desorganiza a criança. Então, esse exemplo do Miguel, que é muito importante, que a gente traz na nossa aula de neurociências, Lívia. A gente traz na nossa aula de neurociências, que a gente traz Peter Levine, E a gente fala sobre procedimentos cirúrgicos, sobre essas idas ao pediatra, vacinas, cirurgias. Acidentes. O quanto é importante... acidentes, o quanto é importante aquele adulto que recebe aquela criança, ele estar organizado para ele não desorganizar a criança. Porque a criança está sentindo, está vivendo aquilo, vivenciando, e eu como adulto, eu preciso saber que eu preciso me organizar, porque se eu vou muito desesperada, desorganizada, eu acabo atrapalhando e traumatizando aquela criança. Acaba virando um trauma por causa, às vezes, do adulto que não soube se organizar antes de acolher. Então, a gente traz tudo isso também, né, durante o curso. É muito importante que a gente entenda, as pessoas perguntam assim, qual ferramenta usar para essa idade? Qual ferramenta usar para essa? Eu tenho 3 filhos, um de 6, um de 10. E a gente traz para vocês um universo completamente diferente, entendendo que existem as ferramentas sim, vocês podem dar uma olhada, mas não precisa decorar ferramentas. Não, a gente não usa ferramentas, a gente usa de observação, de sensibilidade, de entender
como geral, que somos adultos, precisamos atender essas crianças atendidas, elas sentem uma sensação de bem-estar, então tendem, quando estão preenchidas, a não ter comportamentos desafiadores, que os comportamentos desafiadores é um chamado para que a gente veja além deles, né? Que quando a gente para no comportamento e rotula a criança, a gente deixa de ver exatamente aonde a gente pode estar errando, aonde essa criança está precisando mais de nós, porque a gente fica fixo naquele detalhe ali de um comportamento, e a gente, como educador parental, precisa ver muito mais do que isso, né? Então, é muito mais simples, é difícil, mas é muito mais simples do que decorar. Quando eu fico muito parada no decorar ferramentas e como eu aplico, eu tiro o foco. Deixa de ser o foco a criança, o relacionamento, e passa a ser a ferramenta. Né? E por isso que a gente estrutura, né, Ju, que na verdade, o curso, né? E porque na verdade a gente não vai estar falando com vocês sobre basta querer você ficar calma, basta querer você observar, basta querer você, né, organizar a criança. Não é sobre isso, porque isso a gente já sabe, ou a maioria de nós já sabe disso. Mas como é que eu ajo assim? E aí a gente estrutura o curso, gente, com toda a base de consciência nossa, consciência dos educadores, para a vida pessoal, para poder compartilhar isso com as famílias, deste lugar, né, Ju, de respeito, de me observar, das necessidades humanas. Então, a gente vai pouco a pouco entendendo essas teorias, relacionando elas com a nossa realidade e entendendo também por que por trás disso, o que tem por trás disso, que é uma infância nossa com necessidades não atendidas, né, com pais desorganizados. Isso aqui não é um lugar de crítica, é um lugar de consciência. Pais desorganizados, pais sofridos mesmo, pais com crianças feridas, que estão nos conduzindo, e agora é a nossa oportunidade de virar essa chave, porque senão a gente vai só replicar, e agora sim, eu continuo também sendo agora um pai sofrido, um pai com uma criança ferida, um pai com as minhas necessidades não atendidas, mas dou um basta para essa história que eu vou replicando. E aí, gente, todos os autores que nos guiam, que guiam a nossa escola, que guiam o nosso trabalho, trazem esse lugar de consciência. E com a escola a gente vai pouco a pouco construindo essa consciência, né, Juju? Fazendo ela fazer sentido, fazendo o nosso raciocínio, assim como a gente começa a fazer conta, né? Quando a gente tem ali o raciocínio matemático de 2 e 2 são 4, né? Não há mais momento onde 2 e 2 não serão 4 para nós, não? Então a gente vai com a vivência, né, do raciocínio matemático, organizando aquilo, e é isso que a escola traz, esse raciocínio conduzindo para o desenvolvimento humano, para a necessidade do ser humano, para a necessidade, né, do mamífero, e a gente vai organizando a nossa entrega, o nosso papel como pais, nosso papel como professores, nosso papel como profissionais da saúde, principalmente como pediatras, como odontopediatras, enfim, onde a família está ali acompanhando o crescimento da criança de uma forma tão superficial, e eu consigo aprofundar e responder com muita responsabilidade, né? O que a criança está vivenciando, o que a criança está comunicando, ou o que ela deseja comunicar. Enfim, então cada uma dessas perguntas de vocês, para a gente, é um exercício, né, Ju? Para trazer vocês não para esse lugar de a Ju e a Lívia sabem tudo, não, mas qual é o raciocínio delas? Onde é para conseguir organizar a mente e trazer essa resposta para a gente, né? Como é que a escola consegue fazer com que os educadores parentais formados por elas tenham essa linha de raciocínio que vem dessa estrutura de consciência? É isso aí. Vamos lá, Juju, para mais respostas? Mais Vamos. perguntas? Aí tem várias, assim. Tem uma aqui, Livinha, dentro de todas essas questões sobre a infância, sobre as necessidades básicas, vocês entendem que nós somos os responsáveis por eles. E nós decidimos por eles. E então devemos ter o olhar voltado exclusivamente para suas demandas essenciais. E muitas vezes deixar as nossas de lado. Exemplo, vejo muitas mães com muita possibilidade de amamentar. Mas por sentir dor e ter incentivo errôneo de familiares, deixa de amamentar, compra uma fórmula sem procurar ajuda. O que vocês pensam sobre isso? Faço essa pergunta porque eu mesma não sei o que falar nesses casos. Pois se você incentiva a amamentação, falam que a mãe tem que estar bem para cuidar.
Mas e o bebê, que não pode responder por aí só, que não pode escolher, né? Eu vi essa pergunta, acho que é do É grupo 10, isso. né, Ju? Não sei. A gente viu essa Isso, pergunta. isso. Você vai responder, Juju? Eu posso começar aqui? Pode começar, depois eu termino. Isso. Essa pergunta, gente, é muito interessante, porque a gente se coloca num lugar de, olha, eu comando, eu tenho conceitos aqui, tem mães mais fracas que eu, que têm um conceito, mas se deixam levar por questões pessoais, enfim. A gente fica num limiar de necessidades pessoais da mãe, respeito à mãe, respeito à criança. E esse lugar de julgamento, onde eu falo que aqui respeitou um, desrespeitou outro, ele não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós, como educadores parentais, a gente tem que permitir que essa mãe se localize onde ela está naquela relação. O que aquilo significa para ela. Porque a amamentação ela é maravilhosa quando estou muito nutrida emocionalmente, ou quando até eu dou sorte porque o meu corpo está todo predisposto para aquilo, que não significa que eu estou conectado com o meu bebê, tá? E posso ter um desafio em outras questões. Mas a gente, como educador parental, vai sair desses rótulos de boa maternidade, né, Juju? Ah, você está amamentando, livre demanda. Sim. Ah, então tá ótimo. Ah, você está fazendo isso, isso. Ai, que maravilhoso. Não precisa. Não, não. Olha, tem que estar bom para você, tem que estar bom para o seu bebê. Se você não consegue esse lugar, esquece a sociedade aqui, ocupar a sociedade, ocupar minha rede de apoio. Como é que eu me estruturo como adulto para ter uma rede de apoio real e fugir da rede de apoio predadora? O que eu realmente desejo? Eu vou falar por mim, tá, gente? O quanto eu quis amamentar para bater ponto, para mostrar para alguém, não era um desejo real. Não que eu acho bonito, mas hoje eu tenho muito mais consciência de que aquilo não era um desejo meu. O quanto que eu estava vivenciando aquilo sem ter um vínculo com a minha filha verdadeiramente, né? E depois, quando eu desisti de aumentar, por exemplo, que isso não mudou minha relação, mas hoje eu vejo que, na verdade, o nosso feminino está muito desconectado. Então, o educador parental, ele vai trazer para essa mulher o que a gente desconstruiu, o que a sociedade toda desconstruiu, a nossa educação desconstruiu, e como é que ela vai caminhar, como é que ela vai galgar esse caminho para se aproximar do filho, que infelizmente talvez não seja pelas vias naturais, vão ser por umas linhas forçadas, né, Ju? Mas com consciência, com uma profundidade maior, eu buscando, que pena que não foi na amamentação, mas numa outra maneira de me organizar com meu filho, que pena que não foi com esse parceiro, mas vai ser de uma forma solo, mas de que forma que eu me organizo emocionalmente, com que profissionais que estão me acompanhando, enfim, a gente passa a saber fazer do limão uma limonada verdadeiramente e sair desse lugar comum de rótulos sociais, né? A amamentação, né? Amor líquido, né, Ju? Amor em forma de líquido. Cama compartilhada, lugar especial para os nossos filhos, não sei, vai saber quem está vivenciando aquilo, né? Se é realmente um lugar de tanta doação, de tanto altruísmo, ou de um lugar onde eu não tenho escolha, né? E aí para ser totalmente diferente para aquela criança. Então essa pergunta aí que foi assim, qual que é essa linha tênue entre eu me deixar levar por uma rede predadora ou eu ter minha responsabilidade como mãe? Nenhum nem outro. Que aquilo faz sentido para você, tome consciência das suas histórias, tome consciência dos seus passos, procure se estruturar, a gente realmente tem que procurar grupos de apoio, e aqui a escola é esse grupo de apoio, os alunos é um grupo de apoio, aquelas amigas que realmente nutrem, né, Ju? O seu maternário é uma rede de apoio. Procure se estruturar em quem está vivenciando aquilo de uma forma respeitosa e organizada, tá? Onde não tem um checklist de sim e não, fiz, não fiz, mas um checklist de me sinto bem e meu filho se sente bem também. E eu procurando sempre esse lugar aí entre nós dois, que ninguém vai saber. Isso. Tô vendo aqui A os nossa comentários, prioridade, né? assim, na escola é prezar pelo bem-estar da Díade, né, dos dois. Então, tentar achar, porque a gente vai enfrentar várias realidades, nós, educadores parentais, a gente vai encontrar com várias famílias, com vários contextos, mais um a julgar essa mulher, mais um a julgar o que está acontecendo. A gente traz uma consciência para ela, e essa consciência não quer dizer que eu vou amamentar em livre demanda, essa consciência tem que ser o que eu dou conta, como eu vou estar melhor,
E a nossa prioridade é o relacionamento mãe-filho. Porque a gente sabe que é desse relacionamento que às vezes esse relacionamento melhora muito quando essa mãe, ela decide por ela, sem estar influenciado por nada, estando conectada com o sentir dela. É o que ela dá conta de fazer e ela vai encontrar no meu colo uma força para que ela seja a mãe que ela consegue ali naquele momento. Então, eu tenho que sair um pouco do papel de o que eu vou ensinar que é certo ou errado, qual é o meu checklist, né? A nossa prioridade é o bem-estar do mãe e promovendo esse relacionamento. Então, eu não vou pensar só nas necessidades da mãe, nem só nas necessidades do filho. A gente nunca vai falar que se a mãe estivesse cuidando, então tá tudo bem, porque filho feliz, mãe feliz é filho feliz. Não é sobre isso, né? Porque existem muitas mães felizes com filhos infelizes, tá? Existem muitas mães infelizes com filhos. Não, com filhos felizes não. Mas então não depende disso. A gente tem que priorizar o relacionamento. Então a gente prioriza esse relacionamento, independente da escolha dessa mulher. A gente não tá ali para ser mais um predador. A gente está ali para ser uma testemunha esclarecida dessa mulher. E sair desse lugar, né, Ju? Gente, a gente tem que sair desse lugar de eu não aumentei porque eu sentia muita dor, eu não aumentei porque estava passando por um problema, eu tentei muito. Vamos sair desse lugar. A gente não aumentou, quem não conseguiu aumentar, quem não conseguiu um parto natural, enfim, é porque a gente está num lugar de tanta escassez do feminino mesmo, né? Que nesse momento que a criança chega não significa que nosso corpo todo se prepara para isso, e tudo bem. Mas eu me conscientizar de que eu vou ter que buscar esse feminino, buscar esse instinto maternal, que eu vou ter que sair em busca desse lugar na minha relação com meu filho, que é importante. É que como se sinais do corpo, de dificuldade de amamentar, dificuldade com o parto, esses sinais do corpo já fossem para a gente uma proposta de mudança, uma proposta de reestrutura, né, Ju? De tirar crenças, enfim, desconstruir crenças, enfim. Quem conseguiu aumentar, mas então eu consegui, então eu consegui parto também. Saber desse lugar, que é um lugar também de tão. É como dizer, eu consegui escovar os dentes, eu consigo tomar banho sozinho. Ninguém está falando sobre isso, né? Mas entre escovar os dentes, que tudo que é tão natural, era para ser tudo tão natural, aí hoje a gente tira vantagem do que é natural. Então, quem tem isso naturalmente, que veja o quanto que aproveitou disso, que o quanto, a partir disso, se permitiu se aprofundar nesse maternar, nessa entrega, ou se ficou preso nisso, preso nesse troféu e acabou se perdendo. Ou seja, o mais importante foi mostrar para a sociedade o que eu fui capaz de fazer, eu sou capaz de fazer, do que como eu relaciono com meu filho. Então, a gente entender, e nós, como educadores Tanto, né, Livinha, que quando eu tô... Fala, Ju, fala. A gente está um pouco atrasado, assim. Com delay, né? O quanto a gente, quando a gente está... o quanto que a gente, quando está nesse papel de querer os holofotes, né? A gente perde energia. O quanto a gente ali, naquele lugar de querer que a sociedade nos aprove, de querer justificar tudo, de querer cumprir um checklist para que as pessoas vejam o quanto eu sou boa, eu gasto energia com o que eu não preciso gastar. Eu deixo de estar olhando ali o quanto eu posso me conscientizar, o quanto aquilo pode ser bom, né? Então, eu fico muito naquela coisa de ser aceita, ser amada, que as pessoas me vejam. Então, eu preciso falar o que eu consigo, o que eu não consigo. E quando eu estou nesse lugar, ainda de criança, querendo ser vista, né? Querendo ser amada, querendo ser aceita socialmente, eu deixo de ver a criança que precisa de mim, né? Exatamente. Então, gente, nós como educadores parentais vamos sair desse lugar. A gente vai sempre olhar aquela comunicação da mãe, eu não amamentei ou eu amamento em livre demanda, e a gente vai ler assim. Importante, olha como que isso tem valor para ela, como que isso para ela é alguma prova de alguma coisa, né? Onde que ela está se perdendo nisso em prol da relação com o filho dela? E a gente vai trazer isso para essa mãe. Enfim, sempre sair do lugar comum e entendendo isso que a Ju falou. Eu estou preocupado, gastando minha energia com o que eu respondo para o mundo, eu estou desconectando do que é importante para mim e para o meu filho. Ju, tinha uma pergunta também sobre uma mãe falando assim, não sei que grupo que eu ia
responder, acabou que as crianças estavam ali comigo, eu não consegui. Falou assim, não sei se você pegou ela lá. Eu tô grávida, eu tenho uma criança de 2 anos e 4 meses, uma coisa assim, eu tô com um filho chegando. Como é que eu posso fazer meu filho entender que o irmão tá chegando? Ou eu já escutei que é importante deixar esse bebê de lado e cuidar do filho mais velho? Não sei se você lembra dessa pergunta. Eu achei ela uma pergunta importante para pegar, sabe? Vê se é isso, vê se é essa. Minha filha de 2 anos e 5 meses Isso. dorme muitas vezes com o pai desde que eu fiquei grávida. Que não podia pegar peso e até quando fiz a cesárea. Agora tento fazer a rotina com ela, mas ela prefere o pai. É essa? Não era essa não, mas essa chegou chegando, não, mas essa é importante, né? Então, não era essa não. Então deixa eu acabar. Mas Minha eu filha, acho que dá pra... minha filha de 2 anos e 5 meses dorme. Tá, minha filha de 2 anos e 5 meses dorme muitas vezes com o pai, desde que eu fiquei grávida, que não podia pegar peso e até agora quando eu fiz cesárea. Agora tento fazer a rotina com ela, mas ela prefere o pai. Devo forçar para ela ficar comigo? Às vezes me sinto mal, porque parece que ela não gosta mais de mim como antes. Ela me bate. A alimentação e o sono, eu fico emocionada. A alimentação e o sono não estão bem. Tem preferência pela mamadeira. Eu já tentei cortar, mas sinto que não melhorou a vontade de comer melhor. O que eu devo fazer? Gente, né? Você vai responder, Juju? Como é que vai? Bom, não quero te atrapalhar Não, aí pode como você tá começar e eu pensando. termino. Não, pode Gente, começar. vamos lá. Quando mais se fala aí de sono aí... Uhum. Esse lugar de irmãos, né? A gente acredita quando a gente engravida, a gente acredita que o primeiro filho, vai entender que ele agora virou adulto, que está chegando um bebê, né? Então a gente naturalmente, ou até quer contratar profissionais para aquela criança virar um adulto. Né? Então, eu não quero que durma mais comigo, que perceba, não quero que mame mais, não quero mais que precise de mim para dormir, não quero mais que precise de meu apoio, porque afinal eu gravidei, eu tenho outro bebê caminhando, né? Como é que eu faço para isso? Ou então vou ter que abandonar esse bebê que está vindo para cuidar do mais velho. Ou seja, a gente está sempre esperando que a criança ou que o externo organize aquilo que eu tenho que me gerenciar e propor para o mundo. Quando nós nos preparamos para engravidar, gente, a gente tem que ter com muita clareza do que vem por aí, do que eu vou ter que gerenciar, do que eu vou ter que organizar, não esperando que a criança facilite o meu bem-estar e o bem-estar do meu bebê. Ou acreditando que aquele bebê não vai se sentir abandonado, porque ele nem sabe de nada mesmo. Deixa ele com a babá, deixa ele no berço o dia inteiro, deixa com a avó, deixa com alguém. E eu fico com a mais velha, porque a mais velha entende. Todos são seres humanos. O bebê, nas primeiras horas de vida, já reconhece a mãe, já sabe quem é, já sente falta dela, já sofre. Uma criança de UTI sofre muito, verdadeiramente, enfim. E as crianças mais velhas também sentem falta. Não é porque alguém chegou que ela tem que ter o bom senso de ser, né, demandar menos, né, Juju, para atender essa mãe. Adulta. Então, vamos responder essas crianças como eu gostaria que me visse. Como eu gostaria que me visse se eu fosse o bebê, como eu gostaria que visse se eu fosse a criança mais velha. Eu vou ter que... E a nossa onipotência aí, se alguém acreditava que a tinha, e aí que ela cai por terra mesmo. Porque se no primeiro eu consegui amamentar, consegui fazer livre demanda, consegui responder todos os checklists, parto natural, cama compartilhada, tal, no segundo filho, aí a realidade vem à tona. Porque agora sim eu preciso me organizar, ser uma mãe real, ser uma mãe nada onipotente, pelo contrário, muito frustrada e muito desorganizada. E aí eu vou pouco a pouco entendendo qual que é a necessidade de um, de outro. Não colocando um filho contra o outro, né, Ju? Espera seu irmão dormir pra gente ficar junto, né? Ou você não tá vendo que seu irmão precisa da mamãe muito mais que você? Você já é grandinho, né? Você já é um mocinho ou uma mocinha, enfim. E essa criança aí do caso, né, Ju? Ela já abriu mão da identidade principal dela de apego seguro, que é a mãe. Ela abriu mão, gente, porque ela sabe que ela não tem esse lugar. Então, ela abriu mão porque ela sabe, por proteção. Não que ela não espere da mãe aquele contato, aquela proximidade, enfim. Então, o que a gente traz para essa mãe, o que a escola traz, né, Ju, é que eu reorganize a minha relação com essa criança mais velha, que eu busque meu lugar de volta. E vai ser difícil sim, porque a criança se protege.
Tem um estudo do Bowlby, gente, que eu vou compartilhar com vocês, que o Bowlby coloca, eu já apresentei isso para vocês em outras aulas, não nessa semana, mas em outros contextos, mas que o Bowlby coloca ali pra gente um estudo com os macacos reses lá, reses, nunca sei o nome certinho, Rezos. mas com Rezos. resos, coloca com os macaquinhos resos, coloca, gente, no primeiro mês de vida, que significa o primeiro ano de vida de um bebê humano, como esse macaquinho rezos, com qualquer contato, eles colocam ali um espantalho na salinha ali de estudos, o macaquinho corre para o espantalho, assim, para se conectar com esse espantalho. No segundo mês de vida do macaco rezos, que significa o segundo ano de vida de um bebê humano, ele, quando vê o espantalho, ele tenta se aproximar, vai se organizando, vai meio ressabiado, mas se aproxima do espantalho ali para construir um vínculo. No terceiro mês, que significa o terceiro ano de vida do mamífero humano, ele nem se aproxima do espantalho, como uma forma de proteção. Então, a gente já vê, já no animal mamífero, esse lugar de proteção, de autoproteção, de organização emocional para não sofrer. Então, os nossos filhos fazem o mesmo, eles buscam a referência de apego e não a têm, eles buscam uma segunda referência, né? E não é porque eles não necessitavam dessa primeira, né? É por uma forma de recalcar essa necessidade para uma vertente onde vai me abastecer. Então, quando a gente perde esse lugar, como nós mulheres, tá? Quem está assistindo aqui como mulher, e não é, eu e Ju já falamos isso, não é uma decisão minha, que tinha que ser a mãe, a gente achou muito bonitinho, não. Né? Isso é biológico, tem inúmeros estudos, né? Tem muita estrutura para essas afirmações. Quando esse lugar feminino, essa figura feminina não responde às necessidades de um bebê, de uma criança, ela procura outra figura, não porque a outra deixou de ser importante, mas por uma segunda estratégia e sofre muito por isso. Sofre muito por isso. Então, que a gente conduz essa família, tá? Com educadores parentais. Reconquista esse lugar, entenda seu lugar de onipotente, que você não é onipotente mesmo, que você não vai conseguir se entregar por inteiro para as duas crianças, são duas, e essa é a sua realidade como mãe. E como é que eu me organizo para as duas se sentirem importantes, vistas, né, Juju, amadas, né? E eu me sentir amado não é ter alguém 24 horas comigo, eu me sentir amada, eu me sentir vista quando estão comigo, respeitada quando estão comigo. Então, para a gente achar esse lugar. Se eu estou esperando um bebê, isso. Parar de estratégias, né, Juju? Não esperar isso de um educador parental formado pela escola. Não tem estratégia, ó, escapa aqui, escapa ali, faz ali um quadrinho, o horário que você está com ele. Não. O quanto você se entrega para essa criança, que hora que você pode separar para ela, o quanto ela pode participar enquanto você está com o bebê, né? Como você gostaria que cuidassem de você se você estivesse nesse lugar. E aí, só para completar, depois a Ju fecha, o Jesper traz também a nossa incapacidade de dar adeus à nossa vida de casal, sem filhos, né? E a gente fica sempre esperando que um dia a gente vai voltar a ter a nossa vida de solteiros, de casados, com a nossa liberdade. Faz os nossos filhos também terem uma incapacidade de esperar o irmão e acreditarem que um dia eles vão voltar a ser filhos únicos, né? Então, a nossa incapacidade de fazer essas mudanças e de encarar a nova realidade faz com que os nossos filhos também tenham dificuldade de encarar a nova realidade, onde podia ser um lugar muito mais harmonioso e muito mais consolidado se nós pais soubéssemos abrir mão do passado e seguir em frente com uma nova estratégia, como a gente falou na outra aula, né, Ju? Uma nova rota, né? Como é que eu vou desenhar essa nova rota, né? Sempre lembrando disso. Sim. Vou completar, Livinha, dizendo que isso vai acontecer em alguns momentos, né, da vida dos nossos filhos, eles às vezes preferirem outras pessoas a nós, e isso não deve ser aceito por nós. A gente, com muita maturidade emocional, em vez de se sentir ferido porque ele preferiu outra pessoa, entender que ele sempre prefere a gente. Ele só preferiu para se proteger do sofrimento. Então, quando a gente tem essa maturidade para pensar que aquilo não é uma criança rejeitando a gente, é uma criança se protegendo do sofrimento que podemos causar a ela se a gente continua naquele lugar. Então, o movimento tem que ser nosso sempre. A criança não quer estar conosco, mas a gente vai dar um jeitinho de estar com ela.
O adolescente não quer estar com a gente vai dar um jeitinho de estar com ele. A criança que a gente, depois de muito tempo com uma educação violenta, não quer estar com a gente, prefere a babá, prefere o pai, prefere a tia, prefere a avó. O nosso movimento é diário, com muito reconhecimento de tudo que a gente errou até então, pedindo perdão e muito humildemente, todos os dias, tentando restabelecer esse vínculo que é tão importante na saúde emocional desse indivíduo, que precisa de nós. Então, não é uma questão, e a gente muitas vezes pega aquilo, se sente ferida, fica emburrada e emburra com o filho, né? E o filho aí se afasta mesmo, né? Então, a gente precisa ir para essa posição de mãe, de que é o meu amor que o nutre, é o meu amor que o sustenta, então eu vou reconquistar essa criança e vou fazer isso todos os dias até que ela prefira o meu colo, prefira estar comigo, né? Exato, Juju, exato. E nosso curso, gente, ele traz então, né, para nós profissionais, esse lugar de clareza, né, Juju? Clareza do status quo ali das famílias, né? Onde elas estão, o que que elas estão sentindo, qual que é a necessidade daquela mãe quando reclama de um desafio do filho, qual que é a necessidade daquele pai que força aquela mãe a buscar por apoio, qual que é a necessidade daquela criança que está apresentando um comportamento desafiador. E a partir deste lugar, com esse olhar muito mais amplo, é que a gente consegue apoiar essa família não a tomar decisões ou se apoiar em estratégias, né, Ju? Mas a enxergar todos como seres humanos que são, com suas necessidades, e a partir daí organizar a sua família, que é única e ninguém vai conseguir colocar ali, né, Ju, regras ou objetivos sem estar profundamente ali dentro daquela família nuclear, né? Então, nós, pais, é que vamos saber exatamente o que fazer. Como que a gente faz, Juju, como Isso. profissional da saúde, né? Respondendo a tantas perguntas hoje que parecem corriqueiras, mas que estão no consultório o tempo inteiro, né? Às vezes nem só de um pediatra, mas de uma fono, de uma TO, enfim, né? E tá no desfraude, é por isso que agora tá fazendo isso, tá na fase de tá muito restrito na alimentação, ou tá muito agressivo, né, Juju? Ai, Sim. o irmãozinho nasceu, tá muito agressivo. Então, e aí o psicólogo também, né? Ali sempre tentando apagar o incêndio daquela família, né, Juju? O tempo todo apagando incêndio, apagando incêndio. Aí a família fala que a criança está agressiva. Aí o profissional ali, o psicólogo tá ali com estratégias dentro do consultório para organizar aquela criança, aliviar ela da raiva, das emoções e tal, sem a gente entender ou sem a gente pensar o que vem além disso, né, Ju? O que vai além do consultório, o que vai além do meu atendimento, como é que eu ajudo aquela família a acessar aquela criança para ela se organizar. Sim. O quanto a gente pode, assim, a gente vai falar um pouco do curso agora e dizer da importância desse curso para qualquer pessoa, para quem está na área de saúde, na área de educação, muito importante, porque a gente não pode continuar agindo sem pensar, né? Orientando sem conhecimento. A gente precisa se tornar uma rede de apoio para essa família e a gente precisa ser uma testemunha na vida daquela criança, uma testemunha de amor, de acolhimento. O nosso curso traz isso, traz essa visão além do óbvio, ela traz essa visão que realmente é uma visão que transforma a sua profissão em uma missão, porque você tem a sensação que você está protegendo aquela família, protegendo aquela criança e fazendo realmente diferença na vida dela. Então, seja você um psicólogo, um pediatra, um odontopediatra, a gente já teve na turma advogados. Então, nosso curso é voltado tanto para pais, né, mães que querem se tornar educadores parentais, mas professores, pedagogos, psicopedagogos. A gente quer na escola todas as profissões. A gente formou 2 odontopediatras a turma passada, 2 advogadas que se tornaram advogadas da criança, advogadas da infância. Então, a gente tem muito
muito amor pelo que a gente faz, porque a gente sabe que isso pode fazer diferença, sim, né? Na vida das pessoas, na Como os profissão das nutricionistas pessoas, estão na aqui vida falando, nas nutricionistas, nutricionistas, sim, a gente e nutricionistas, psicólogos, professores, coordenadores de escola, né, Juju? Quem mais que a gente tem na escola aí sim, hoje formado? E, né, toda profissão que, na verdade, a gente não devia mais acessar profissionais que não tivessem esse conhecimento profundo em desenvolvimento humano, não tivessem esse olhar sim. profundo para a realidade da criança, suas necessidades básicas, e como eu, como pai, né, posso ali me organizar a partir desse olhar tão amplo desse profissional que não está se organizando ali, olhando ali aquele retrato, né, Ju? Tirando um retrato da criança ali e fazendo, e daquele adolescente fazendo abordagem ali no hoje, mas a abordagem no todo, né? Por que que esse comportamento está apresentando aqui hoje? Por que existe essa foto aqui hoje, né, Ju? Eu consigo ver o filme por trás dessa foto como profissional e trazer à tona a essa família um olhar amplo para ela poder agir de uma forma muito mais estruturada e não uma forma muito ali de realmente pontual e superficial. Livinha, as pessoas estão pedindo para a gente falar sobre o curso. Vamos O lá. curso começa em fevereiro. É um curso para se tornar educador parental, né? É um curso de atuação consciente com ênfase em apego seguro. São 15 módulos, são 75 horas horas gravada. A gente tem as aulas online ao vivo, a gente tem a masterclass. São 15 módulos que eu e Lívia fizemos realmente para poder você sair muito bem preparado para atender famílias. Então, você não vai ouvir falar só de apego, só de disciplina positiva, tem tudo lá. Vamos lá, né, Lívia? Vamos falar de tudo. A gente tem apego seguro, Sim. disciplina positiva, inteligência emocional, encorajamento, comunicação não Sono, violenta, alimentação. autocuidado, sono, alimentação, neurociências, neurociências do Neurociências, comportamento e neurociências adolescência. da adolescência. A gente tem um módulo inteiro de orientação profissional para você sair super preparado. Então, são 15 módulos para você sair realmente seguro daquilo e se transformar. A gente acredita que esse curso não é só um curso que vai te profissionalizar para ser um educador parental. A gente acredita que esse curso vai te transformar em um ser humano melhor. A gente acredita que esse curso vai te fazer mudar completamente a sua visão sobre a vida, sobre a criança, sobre as pessoas, sobre as Suas famílias. A gente relações. acredita de verdade, suas relações. A gente acredita de verdade porque a gente já tem 140 alunos formados que realmente mudaram completamente, vão fazer o curso pensando em uma coisa e saem completamente transformados. A gente tem certeza que Exato. você vai se tornar um profissional completamente diferente depois de fazer o curso, uma mãe completamente diferente, um pai completamente diferente, né? Porque a gente vai ali mexer com o humano, a gente vai entrar em contato com a verdadeira essência humana, a gente vai estar falando sobre comportamento humano, qual que é a realidade do humano, por que a gente está tão desconectado de tudo isso? Então, para você realmente seja um educador parental que vai transformar o mundo. E estou perguntando O quando é que termina. A investimento gente começa em fevereiro. Começa em fevereiro, termina pode em falar. junho. Então, a gente tem aí os 5 meses, fevereiro, março, abril, maio, junho. São 5 meses de acompanhamento conosco. Além das as aulas gravadas, é para preparar vocês para as aulas ao vivo. Então, vocês recebem toda a teoria, organização de pensamento, de autores. E a partir desse lugar, a gente encontra ao vivo. E também essas aulas também ao vivo serão gravadas e distribuídas. Ou seja, não significa que vocês precisam estar ao vivo nesse momento, mas a participação dos outros alunos, as questões, isso tudo vai alimentar ainda mais e aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês. Então, o curso foi todo estruturado para vocês assistirem e reassistirem, né, Juju? Revisitarem os temas, aprofundarem o tema. As gravações ficam 1 ano disponível para vocês, então vocês têm tempo de realmente revisitar cada estrutura, cada tema, de acordo com o atendimento de vocês, de acordo com a necessidade pessoal.
de acordo com os desafios que você tem vivenciado no consultório. Então, a gente vai pouco a pouco aprofundando nos temas, permitindo que vocês conheçam muito para quando encontrarem conosco ao vídeo, eles estejam preparados para questões mais profundas, né, Juju? E a gente conseguir cada vez mais aprofundar. Então, a gente desenhou esse curso nesse objetivo de 2 encontros mensais para a gente ficar no, né, a gente acaba tendo um contato muito, muito próximo, porque estamos sempre juntos, e vocês conseguem assistir no tempo de vocês. Porque da maneira que a gente disponibiliza as aulas, vocês não precisam, né? Antes a gente tinha um encontro de 15 horas, né, de um final de semana, e as pessoas tinham muita dificuldade de se disponibilizar aquele fim de semana, por mais que fosse importante, a gente teve muito sucesso com esse formato, mas a necessidade, o chamado das pessoas foi para que a gente deslizasse isso, que fosse mais maleável aí, né, Juju? Essa rotina, a gente fala tanto de rotina aqui, adequada à necessidade, né, de cada um. Então, vocês vão assistir no tempo de vocês. Então, vocês vão poder... cada aula. Isso. Na verdade, então, vocês vão poder assistir no tempo de vocês. As aulas vão ser liberadas 2 vezes por mês, né, Lívia? E a gente vai ter encontros quinzenais. Então, perguntaram isso sobre se vai ter acesso a dúvidas. Sempre, então a gente vai tirar todas as dúvidas, vai ter todos os tipos de discussões, cada módulo vai ser liberado num tempo e você vai poder assistir como quiser, né? Então, por exemplo, o módulo de apego tem 8 horas a aula, vamos supor, e você vai receber ele, tem 15 dias, tem 30 dias para estar assistindo, a gente gostaria que vocês acompanhassem para estar nas aulas de discussão. Samira perguntou se quando que vão ser as aulas. Samira, as aulas ao vivo tem já o horário marcado, tá no site, nós estamos lançando tudo hoje, então é só entrar no site que vocês vão ter todas as informações, mas as aulas são um dia à tarde, mas elas vão ser todas gravadas e vocês podem mandar as dúvidas antes pra gente por e-mail, que todas as dúvidas serão respondidas, tá? Então, mesmo que você não possa estar presencial na aula, você manda a pergunta e a gente responde na aula ao vivo e você assiste depois e pode depois comentar no grupo. A gente tem um grupo de Telegram dos alunos, então a gente vai tendo sempre esse feedback, tá? Então é isso. Exatamente. Aí a gente tem... O que mais, Livinha? Não sei se perguntaram aí mais alguma coisa. A gente... Não, vocês saem com o título, né, de educadores parentais, gente. É o curso mais profundo e mais completo da América Latina. A gente não quer falar do mundo, né, porque a gente não conhece o mundo. Não, mas eu acho que eu já quero falar do mundo. A gente tem certeza do que aquilo que a gente está entregando, da profundidade daquilo que a gente está trazendo para vocês. Então, vocês saem sim capacitados para serem educadores parentais. E todo profissional que já trabalha com criança, ele vai enriquecer o seu título, a sua formação, com ênfase em educação parental. Ou seja, eu trabalho com crianças, além de eu ter a minha formação aqui, além de eu ter toda essa estrutura de trabalho que eu já tenho aqui nos meus atendimentos, eu faço todo o meu trabalho baseado na educação parental. Ou seja, com conhecimento profundo de desenvolvimento humano, de necessidades infantis, de como que eu posso acessar essa criança de uma forma mais assertiva. Então, todo aquele meu trabalho, ele simplesmente, eu me especializo verdadeiramente no acesso às famílias e no trabalho com crianças e adolescentes. Então, o educador parental é aquele profissional que consegue fios familiares de uma forma muito mais ampla e conseguindo ali, né, Ju, e ali a gente vai conseguir direcionar até para os profissionais que precisam ser acessados a partir daquilo que a gente está vendo, mas de uma forma descortinada. Enquanto eu estou pensando, o pai está lá pensando em diagnosticar o filho, se tem um TDAH, se tem isso, se tem aquilo, eu, como educador parental, consigo alertar esses pais de que maneira eles podem acessar aquela criança com mais profundidade, de que maneira que eles podem construir um vínculo maior com aquela criança, porque independente do diagnóstico que ele tenha, a gente reduz muito, né, Ju, a profundidade. A gente fala assim, tem níveis muito nesses diagnósticos, né? A gente tem de níveis muito pesados, uma coisa mais superficial. Então, a maneira como aí a gente consegue conduzir essa família para conseguir trazer para aquela criança toda a estabilidade emocional, para que ela só foque verdadeiramente no desafio dela intelectual, cognitivo, né, Juju? E organizacional. Então, a gente vai conseguir preparar todo e qualquer profissional que trabalha com famílias a ter uma abordagem como educador parental. E quem quer só transformar, mudar de carreira, e a né, gente Juju? tem que... E hoje as famílias estão procurando por esses profissionais, né, Lívia? Isso
esse movimento está existindo. Eu quero mais pediatras que estejam trabalhando com isso, porque eu não tenho agenda mais e eu fico morrendo de pena de não poder atender todo mundo que quer também um pediatra que saiba sobre essa forma respeitosa de cuidar da criança, que compreenda, né, o sentir infantil, o jeito que a criança precisa ser cuidada, né? Os pais perguntam muito, um odontopediatra que usa essa forma. Hoje eu recebi uma mensagem das pessoas de Porto Alegre querendo pediatras que trabalhem nessa linha. Então as famílias já estão esclarecidas, já estão conscientes e estão procurando. Então a gente quer a gente quer formar uma rede na nossa escola de pessoas, de profissionais, até para a gente indicar, porque a gente tem certeza que essas famílias merecem estar sendo olhadas por esses profissionais que gabaritados, né, pela nossa escola. Exato. Tem perguntas aqui, Juju. Onde se inscreve? Nos grupos, a gente vai mandar para vocês os links. O nosso site tem o link do Hotmart. Todo mundo que tiver interesse, entra lá. O valor, quem está perguntando aqui do investimento, é de R$ 5.970, mas quem está nos grupos tem 10% de desconto na inscrição, né? Até amanhã, Juju, como é que está esse... tem um valor especial e um prazo não, na de 48 verdade, horas. Os bônus são o seguinte, o 10% de desconto é até 5 de fevereiro, mas tem mais 2 bônus que é 48 horas de inscrição. Então, a gente vai dar para as pessoas que se inscreverem nas primeiras 48 horas um outro curso da escola. E lá vocês vão ver, tem curso de apego seguro, tem curso de autocuidado, tem curso de adolescência específico. Então, você ganha um outro curso. E tem mais um bônus, que agora eu vou esquecer. Você pode dividir até 12 vezes. A Masterclass. Tem a Masterclass, então, que é uma aula ao vivo, tira dúvidas, né? Também vai ser gravada, você pode fazer no tempo real, ou você pode ver gravada depois. Então, não tem como perder, gente. Você quer mudar a sua vida em 2021? Faça o curso de atuação consciente. É do fundo do meu coração que eu te digo isso. Se você quer mudar a sua vida, se você quer transformar a sua profissão em missão, faz o curso que você não tem como se arrepender. E tem que pergunta assim, ó, tem certificação internacional? Gente, deixa eu só esclarecer para vocês o que vem a ser uma certificação internacional. Significa que esse nosso curso de alguém em Portugal que o faz, ela tem uma certificação internacional, porque a frente que produz esse curso são de brasileiros e eu estou em outro país, então a minha certificação é internacional. Certificação internacional, isso é o que menos importa quando a gente entende exatamente o que a gente precisa compartilhar com famílias e o que a gente precisa de entender sobre crianças e sobre o desenvolvimento humano. Então, quando a gente se apega muito à abrangência desse título, porque o educador parental pode trabalhar no mundo inteiro, ele não precisa de ser aqui, não é porque eu tenho uma certificação que é estrangeira que me torna um educador que eu posso atuar no mundo inteiro. Isso é um pensamento nosso muito, muito deturpado em relação ao que é uma certificação internacional. Certificação internacional dependendo da origem daquele curso, então eu passo a ter uma certificação internacional se a origem dele vem de outro país. E no nosso caso aqui, nós estamos no Brasil, mas a gente tem inscrições já de estrangeiros, então eles sim têm uma certificação internacional, né? Mas nós que estamos aqui no Brasil, não. Mas o que eu quero que vocês realmente se preocupem é com a profundidade do curso. Esse curso me permite atuar a partir de amanhã. Esse curso, após a formação, eu consigo pôr ele em prática, eu consigo mudar a minha rotina no consultório, eu consigo transformar minha rotina na escola, eu consigo transformar minha rotina dentro da minha casa, eu consigo transformar as minhas relações. Sim, sim. Sim, né? E vocês conseguem monetizar praticamente no dia 1 desse curso, né, Ju? Que é a partir do momento que vocês começam a acessar as informações de uma maneira completamente diferente do que a gente vê por aí e consegue realmente transformar famílias e transformar uma sociedade como um todo, né? Porque pouco a pouco aqui a gente vai pontuando todos esses lugares, a gente vai acessando todos esses lugares. Divide no cartão até 12 vezes na plataforma da Hotmart. Então, vocês conseguem ter essa flexibilidade aí de pagar durante o ano. O curso, vocês vão ter acesso até ele por um ano. Então, também dá para acompanhar no seu tempo.
no seu ritmo. Nesse momento que a gente viveu de pandemia, foi o momento que a gente mais teve essa busca, né, Ju? Porque esse profissional que entende dessa relação com as crianças, gente, é o profissional que virou ouro hoje em dia, porque todo mundo está convivendo muito mais com as crianças, sentindo na pele muito mais os desafios em relação ao comportamento infantil. Então é a hora, é o momento da gente realmente entregar o que essas As famílias precisam pesquisas receber. mostram, né, Lívia? As pesquisas estão mostrando que o que mais os pais estão procurando agora, né, desde o início da pandemia, é como cuidar das crianças, como educar crianças, né? Então, Exato. esse contato tão próximo fez as pessoas voltarem para isso. Então, hoje, a pesquisa do YouTube, no Google, mostra que o que os pais mais estão procurando é informação sobre educação parental. Então, é a hora certa de virar um educador parental. A gente acredita que é muito mais que isso, o curso, muito mais, né? Do que uma qualificação ou do que uma profissionalização. A gente acredita que é uma autotransformação. Então, a gente tem certeza do que a gente está oferecendo para vocês. Jussara, então, venha fazer o curso, já que você está sonhando e quer muito se tornar uma educadora. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma educadora maravilhosa se fizer o nosso curso. Aqui a Carmen está trazendo para a gente certificação isso. internacional, a validade do curso. Não, Carmen, eu tenho certificações internacionais, até mesmo de outras, né, de várias formações, mas o que a gente fala de uma abrangência da certificação internacional é se eu posso atuar no mundo todo. E um educador parental, ele age no mundo todo, ele consegue atuar no mundo todo. Então, a gente não precisa dessa regulamentação. Então, nos cursos relativos à parentalidade, quando coloca uma certificação que é de uma origem estrangeira, tá? Mas não que não possa ser ampliado o nosso atendimento para o estrangeiro. É isso que eu queria trazer para vocês. Gente, é simplesmente, literalmente, né, Juju, a mudança de chave desses profissionais, a mudança de chave dessas mães, de nós mães, né? A mudança de chave de quem quer realmente, quem tem realmente a criança e o adolescente como a base do seu trabalho e o desejo, né, Ju, de fazer o melhor por eles, né? A começar entendendo as nossas necessidades. Então, o curso ele traz um movimento de autoconhecimento, de autotransformação que reflete na sua relação com o mundo e na sua relação profissional. Então, ele é completamente multidisciplinar, né, Juju? Ele é abrangente e te organiza como um todo. Isso a gente pode dizer com tranquilidade. Quem perguntou aqui se tem desconto como aluna, como 8 horas. Natália, agora os cursos fornecidos pelo 8 horas estão de origem da escola, a gente fez essa transformação. Então, assim como você tem o desconto como escola para os cursos da escola, como 8 horas você tem esse desconto de 10%. Então, é o desconto que a gente está dando para o grupo VIP. Então, se você não está no grupo VIP, entra lá, que esse vai ser o desconto que a gente tem dos profissionais que já passaram pelo 8 horas. Depois você me comunica comigo no particular se tiver alguma dúvida. A gente já vai oferecer aí é que a Aline cupom de colocou, desconto, não tem como gente, agora lá no grupo. Então, nossa equipe já deve estar colocando lá. Exatamente. Então é isso. Livinha. Espero você. Oi. Espero você, Natália. A gente agradece quem está colocando aqui, que já participou, que foi o curso da vida, uma autotransformação. Nós aqui colocamos para vocês. Vocês têm, inclusive, né, Juju? Vocês podem assistir à primeira entrega dos módulos e desistir, tá? A gente espera que vocês tenham essa liberdade de cancelar após o início das aulas, de falar assim, não, eu acreditei que aquilo fosse importante, né, Juju? E isso aí não é muito bem aquilo que eu estava esperando, então você também tem essa liberdade a gente tem tanta certeza. A gente tem tanta certeza do que a gente está entregando, que a gente vai fazer esse tempo para vocês assistirem os módulos, os 2 primeiros módulos, se eu não me engano, e poderem desistir, para vocês terem ideia. Os 2 não, o primeiro módulo, né? Exato. É 1 e 2 mesmo que a gente vai entregar, e vocês vão ter essa oportunidade de assistir, entender, participar da aula ao vivo e falar, não sei se é isso, não é. Né? Então, tenham tranquilidade nessa, porque a gente sabe que é uma escolha importante, a gente sabe que é um movimento, né? Que a gente precisa estar inteira para esse movimento. É um investimento. Exato, vocês vão ter essa liberdade e essa tranquilidade. Tá bom? Então, olha só, né, Juju, agora para a gente vocês curtirem a sexta-feira de vocês aí.
As inscrições estão abertas. Quem não está no grupo, corre lá para se inscrever, porque todo esse desconto, e esses valores e esses bônus são para quem estão inscritos no grupo conosco. Então, corram lá. Aqui no curso vocês nos orientam em relação aos atendimentos. Samira, a gente tem um módulo completo sobre atendimento, né? Qual que vai ser, como que é o formato do atendimento, valores, formato. A gente tem atendimentos ao vivo para vocês participarem conosco, vivenciarem conosco os atendimentos. Então, isso é entregue de uma forma muito profunda, tá? Porque a gente sai da teoria, além de a gente permitir que vocês, todos os autores, a gente vai acessar também a atuação de educador parental, tá bom? Então, a gente prepara vocês por completo, porque esse interesse da escola, não que vocês tenham esse conhecimento e guardem para si, ou que não consigam aplicar no dia a dia. Ao contrário, né, Ju? A gente precisa que seja aplicado no dia a dia. A gente precisa que isso seja distribuído no mundo. Então, vocês vão nós vamos preparar vocês para atuarem né, verdadeiramente como educadores parentais. Paola, se você não está no grupo, Isso. tem um link aqui na escola, no link da escola, o link da Ju ou no do 8 horas. Entra em qualquer um dos 3 lá que você vai acessar os grupos, tá bom? E receber essas informações todas. Obrigada a todo mundo que está aqui. Ronise, Paola, um beijo para vocês. Tati, não Ju. esqueçam que 48 horas para ganhar todos esses 3 bônus, tá, gente? Um beijo. Exato. Beijo. Boa noite. Um beijo. Não deixe para depois, que vocês sabem que vão transformar o 2021 de vocês. É só isso que a gente tem para dizer, né, Juju?